Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Swing Trade, essa aula que ficou para trás, né? Fiquei devendo para vocês. Prometemos de fazer e vamos fazer aqui, né? Simplesmente uma aula mais simples de como analisar os ativos de uma forma correta, né? Vou passar primeiro aqui da forma correta, um pouquinho complexa, porque muito dos fundamentos que vão ser abordados aqui nós não estudamos no 3D, mas eu deixo aqui para vocês fazerem o dever de casa e buscarem estudar, porém eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível, mas novamente o que vai demandar 100% sempre vai ser o que nós estudamos no 3D mesmo, que é a análise macro, né, a leitura de fluxo, né, o fluxo do dinheiro, o fluxo estrangeiro, de como que isso se movimenta de acordo com a macroeconomia, né? Isso a macroeconomia traz para a gente. E principalmente a gente vai usar aqui, vou tentar abordar 100% desses estudos aqui focados em análise gráfica, tá? Então, vou passar por alguns fundamentos que seriam interessantes a gente avaliar: fundamentos macro, micro, setorial, fundamentalista e aí sim, por último, análise gráfica, tá? Análise gráfica é a primeira coisa que a gente vai olhar, sim, sempre 100%. A frequência de mercado, ela vale para tudo, ela vale para ações também, vale para tudo, como nós bem falamos. Mas eu vou deixar aqui todos esses fundamentos para que você estude com carinho, para que você tenha mais sucesso na sua operação, tá? Somente a análise gráfica funciona? Sim, somente ela funciona. Se você conseguir traçar frequência, avaliar o ponto de entrada certinho, suporte, resistência, os indicadores te dizendo que os movimentos são favoráveis, sim, funciona muito. Mas é interessante também eu deixar aqui para vocês alguns outros estudos, porque alguns de vocês eu já percebi que são mais curiosos e vão querer entender. Se você conseguir juntar todos esses fundamentos mais análise gráfica, eu arrisco dizer aqui que você vai ter em torno de 70% de chance a mais de você acertar o movimento de um ativo, porque são as formas que eu avalio, tá? Olha a primeira análise gráfica, dou uma avaliada no cenário do fluxo, né? Como é que está o fluxo, e sim, a macroeconomia e os fundamentos da empresa ajudam bastante, tá? A gente precisa se atentar a alguns fatores, porque às vezes a análise gráfica está dizendo alguma coisa e os fatores estão dizendo outro, tá? Então vamos lá, basicamente. Vamos passar pela estrutura de análise de swing trade. Como é que eu analiso para poder fazer uma operação de swing trade em que eu consiga ter aí o máximo de assertibilidade possível, né? Consiga acertar mais do que errar, tá? Vamos passar por aqui então, pessoal. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que você vai querer operar, tá? Você vai querer operar, você precisa entender qual setor da empresa que você vai querer operar. Entendendo aqui que swing trade, ele pode durar tanto 2 dias quanto pode durar 3 meses até 9 meses, vamos dizer assim, tá? Acho que a partir de 9 meses, até menos. Acho que swing trade a gente pode colocar aqui até 6 meses. Eu considero como swing trade. Acima disso, eu já considero position, tá? Já considero uma posição. Acima de 6 meses, acima de 6 meses, já considero aqui uma posição, tá? A gente já está montando uma posição para um prazo maior, tá? Então, ou seja, swing trade de 2 dias, 3 meses ou até 6 meses no máximo, tá bom? Então, o que eu tenho que avaliar para ter uma assertibilidade maior? Qual setor eu vou operar? Eu vou operar setor de petróleo, setor de minério, as empresas de mineração, siderurgia, empresa de energia, construção civil, varejo, porque cada um desses fatores aqui vão ter aí alguns fundamentos extras para a gente poder balizar. Câmbio, tem que avaliar o cenário do câmbio, porque importação e exportação, a empresa que eu vou trabalhar para o swing é importadora ou exportadora, porque isso aqui vai depender também diretamente do câmbio, tá? Então o câmbio baliza bastante as empresas que exportam e importam. Eu vou operar o que? Metal, empresas de metais. Isso aqui é mais ou menos correlacionado, os dois, tá? Minério e metal, tanto faz, tá? Por algum motivo eu coloquei aqui também. Ou balanço, eu tenho que avaliar o balanço. É cenário de balanço trimestral? Já entregou o balanço? Vai entregar? Qual que é o cenário para os próximos 3 meses dessa empresa? E a gente vai ver isso, tá? Setor de alimentos, o que eu tenho que avaliar com relação ao setor de alimentos aqui dentro, no cenário macro e cenário micro também, tá? Então, o que eu tenho que entender? Qual desses cenários, qual desses setores aqui eu vou querer operar? As empresas que eu vou querer operar estão dentro de qual setor? E aí, dentro disso, eu vou avaliar o cenário micro, né? Vou avaliar o cenário micro para entender como é que está o PIB do Brasil,
Se o país está produzindo mais, enfim, tem uma projeção de crescimento, porque isso aqui engloba todas as empresas, né? A empresa que eu vou operar, ela exporta ou ela importa, porque isso vai entrar lá no fator cambial, lá da outra página, que eu mostrei para vocês, tá? A empresa que eu vou operar, ela depende diretamente dos juros? Todos dependem. Então tem empresa que sobe com juros altos e tem empresa que cai com esses juros altos. A gente pode avaliar isso, que foi o caso do varejo, né, e caso dos bancos aqui, enfim. Como é que está a inflação? A inflação ela trava a evolução de qualquer cenário, ela trava a evolução de qualquer ativo, e isso aqui ela tem uma correlação direta com isso e uma correlação direta com isso. Essa inflação aqui ela está subindo, esses juros também tem que subir e alguma empresa vai pagar caro por isso e ela vai cair. Então, se o cenário for favorável no gráfico, mas esse cenário for desfavorável na análise microeconômica, a empresa ela tende a não evoluir, tá? Como é que está o cenário de emprego? Porque tudo isso aqui ó, engloba outras empresas, educação, por exemplo, saúde, saneamento, enfim, tudo isso aqui são correlações que a gente tem que avaliar, tá? Preciso olhar tudo isso, Wagner? Não necessariamente, mas isso aqui eu estou jogando para vocês realmente estudarem isso na vida de vocês para que vocês consigam ter aí mais sucesso dentro da operação de vocês, tá? É claro que isso aqui demanda um tempo, como tudo, né? Como o nosso treinamento ele foi bem complexo, então estou passando para vocês também alguns estudos mais complexos de análise para que vocês realmente virem analistas de ações, vocês realmente entendam como as coisas funcionam, tá? O terceiro passo é avaliar uma análise setorial, né? Como eu acabei de falar, que empresa, o que eu quero operar, Wagner? Eu quero operar banco, beleza? E aí esse banco eu vou conversar lá com juros, vou conversar com inflação, vou conversar com o PIB. É construtora que eu quero operar? Tem que entender como é que está o cenário da construção civil aqui no meu país. Elétricas, como é que está o cenário das elétricas aqui no Brasil? É uma empresa de tecnologia, como é que está o cenário macroeconômico da tecnologia, né? A gente sempre faz aqui uma alusão à Nasdaq, ao índice de tecnologia da China, e aqui também no Brasil, como é que está o fator tecnologia que depende diretamente dos juros, né? A gente pode perceber que juros altos desfavorecem, né? Ou seja, juros desfavorecem aqui as empresas de tecnologia, e foi o que a gente pôde bem ver na prática, né? Agora com juros travados aqui no nosso país tendendo a cair, as empresas de tecnologia, né, que tem o sistema de e-commerce, elas estão aí evoluindo bem. Tá? Aqui também elas têm aí uma conexão direta com o varejo, né, que aqui a gente está falando de Magazine, Via Varejo, né, lojas americanas, lojas Renner, e muitas delas aí também têm conexão aqui no setor de tecnologia, né? Tecnologia especificamente a gente pode falar de local web, enfim, algumas outras empresas, tá? Análise setorial. Vou querer operar siderurgia, eu vou depender diretamente do minério, enfim, preciso entender como é que está o cenário do minério, para que caso eu vá operar Vale, será que Vale vai evoluir? Eu tenho que entender como é que está o minério no mundo, da mesma forma que eu tenho que entender como é que está o petróleo e gás, caso eu queira operar Petrobras, Prio, Ultrapar, enfim, outras empresas que dependem, Cosan, que dependem diretamente aí do cenário de petróleo e gás, tá? A empresa que eu vou operar é Agro, é São Martinho, ela trabalha com o quê? Cenário de agronegócios, né? A gente tem várias empresas também que dependem diretamente do agro. O agro é o que puxa o nosso país. Vocês sabem que o agronegócio ele é praticamente 70, 60, 70% de muito é sazonal, né? Dependendo da época do ano, ele é aí basicamente 60, 70% do nosso PIB, né? Como ele é sazonal, dependendo da época do ano, ele força bastante. Então é interessante entender esse ciclo para eu poder operar essas empresas, tá? A empresa que eu vou operar, ela trabalha com desenvolvimento e seguros, né? Ou seja, tem seguradora, empresa de saúde, educação, tá tudo envolto aqui. Então, ou seja, como tudo isso daqui um não conversa com o outro, estamos falando aqui de um rotation, né, uma rotação. Ou seja, se um desses caras está subindo, obviamente aqui um deles vai cair, porque são cíclicos, né, são ciclos e são sazonais. Quando o agro está bom, por exemplo, a siderurgia pode estar ruim. Quando a siderurgia está alta, por exemplo, os bancos podem estar ruins. Tudo isso depende diretamente dos fatores que eu pontuei para vocês aqui acima, né? Como é que está o cenário do país? PIB, exportação, inflação, juros, emprego, tudo isso impacta diretamente nesses setores aqui. Então, ou seja, revisando aqui, qual é o cenário macro que eu tenho que avaliar? Como é que está o cenário do petróleo, minério, energia, câmbio, dependendo da empresa que eu quero operar, tem que avaliar lá fora positivo, cenário de aumento de produção de petróleo, enfim, minérios tem uma projeção de subir, alimento, como é que está o cenário dos alimentos lá fora, inflação muito alta, enfim, os alimentos negociados em Chicago, para poder operar aqui
JBS, Marfrig, enfim, BIF, Minerva, enfim. E aí avaliar o cenário micro, né, que é os indicadores econômicos, como é que está a saúde econômica do nosso país e análise setorial. O que é que eu vou operar? Ok, isso aqui são os três principais fundamentos. Partindo para isso, aí eu vou para o fundamento do ativo em questão. Se eu quero operar, por exemplo, eu quero operar um banco, aí eu vou ter que entender aqui um pouquinho de análise fundamentalista, que não é nem um bicho de sete cabeças, pessoal. Eu só tenho que entender que essa empresa que eu vou operar, Wagner, mas é swing trade, eu preciso saber disso? Sim, é interessante você saber, porque se eu coloquei aqui que um swing trade ele pode ir de 2 dias até 6 meses, dentro desses 6 meses aqui, ó, a gente pode estar entrando numa rotação de 2 balanços trimestrais. Nesse período aqui, ó, nós temos 2 divulgações de resultados. Então, como é que eu vou trabalhar no meio de 2 divulgações de resultado? E se o resultado for ruim? Então, o que eu tenho que entender? Como é que foi o último? Porque a empresa está dando lucro, qual que é a projeção da empresa? Ela tem fluxo de caixa? Ela está com mais dívida ela tem caixa para bancar essas dívidas aqui num prazo curto? Se ela tem fluxo de caixa, pouco importa se ela vai fazer dívida nos próximos 6 meses, que o mercado não avalia isso. Se tem caixa, a empresa está com uma saúde positiva. Se traz lucro, a empresa também está com uma saúde positiva. E como é que a gente avalia lucro, pessoal? Sempre, sempre, sempre EBITDA, tá? Esse indicador aqui, ó. Dificilmente o mercado olha lucro líquido. Lucro líquido é para investidor, é para gente, tá? Pessoa física. Quer ter uma visão maior? Dá uma olhadinha no EBITDA, tá? O EBITDA está subindo, olha, o EBITDA veio acima. Isso aqui é o que o mercado olha, tá? Isso aqui o mercado olha e fluxo de caixa. Porque se esse cara está subindo, a empresa ela tá com as dívidas estáveis ou até mesmo em queda, tá? Até por mais que ela até faça dívida, mas esses dois caras aqui têm que estar em alta, tá bom? É o que a empresa avalia. E isso aqui é a base de comparação. Como é que eu vou operar, por exemplo, o banco? Como é que eu faço a escolha entre operar o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma estatal, né? Banco do Brasil, e como é que eu faço escolho, por exemplo, operar o Bradesco. Qual é a análise que eu faço para comparar esses dois aqui? Além simplesmente da análise gráfica que a gente vai ver, e eu coloquei aqui alguns indicadores que servem para a gente poder avaliar a paridade dos dois aqui. Ó. Até coloquei aqui, ó, isso aqui é o principal. Margem líquida. Porque cada um vai ter. A gente compara uma ação com outra na margem líquida, tá? Quem é que está com a margem maior? Obviamente a empresa ela é um pouco melhor. O PL, este PL aqui, quantos anos você vai demorar para receber o seu patrimônio de volta, enfim. Esse PL tem que estar baixo, tá? A gente sempre tenta trabalhar com PL bem baixo aqui. E aqui o PVP. E outra coisa que é importante a gente avaliar também é dividend yield, tá? Isso aqui atrai muito investidor. Então se você está para comprar uma ação que está lá, está num cenário interessante aqui, ó, a empresa anuncia dividendo, aí sim vai entrar uma galera aqui só por conta desse dividendo. Ou seja, se você quer comprar essa ação, mas os dividendos já foram, cuidado, que pode ter desconto da ação por conta do dividendo, alguns fatores que são interessantes da gente poder avaliar, tá bom? Partindo disso aqui, análise fundamentalista, vou mostrar para vocês o que eu olho, tá? E aí temos aqui, além da análise fundamentalista também, tá? Temos aqui tá análise fundamentalista aqui, mas desconsiderem, tá? Veio aqui errado. Desconsiderem isso aqui. O que eu vou avaliar agora sim, setores, tá? Que setor que eu vou operar? Eu vou operar setor bancário, vou operar construtoras, vou operar siderúrgicas, vou operar elétricas, vou operar varejo, ou até mesmo aqui coloquei, aqui tem quem que goste, né? Eu não sou muito fã, mas coloquei aqui uma small cap, né, que são as empresas aí que trabalham sempre com uma valorização interessante, dependendo de como da análise que você fizer. Essas small caps aqui, como elas têm um beta muito alto, né, descolado do índice Bovespa, elas podem aí, enquanto o índice Bovespa valoriza às vezes 5%, dependendo da small cap, ela pode valorizar 30, 40, até, dependendo da small cap, até 100% de valorização, tá? Então é interessante a gente ficar atentos a isso. E aí, o rotation, o ciclo e rotation, pessoal, isso aqui são as partes teóricas, tá? O que são ciclos e rotation? Um ciclo é quanto tempo dura o ciclo, tá? De alta ou de baixa de uma ação. O ciclo é o período que dura uma valorização ou desvalorização de um ativo com base na alteração dos fundamentos micro e revisão dos indicadores macro. Ou seja, qualquer alteração dos indicadores, dependendo da ação, ela tende a sofrer mais. Uma inflação mais alta, por exemplo, obviamente que as ações elas pagam caro por isso, e se os juros não estiverem compatíveis, elas tendem a descontar muito, tá? E ter uma queda bem forte dos seus ativos, né? E generalizada, vamos dizer assim. O rotation é o que faz os investidores, é a alteração do fluxo e revisão de carteiras
com base na inflação e deflação de alguns ativos. Um grande exemplo disso rotation é quando uma ação está cara demais. Um setor, aliás, vou voltar aqui para vocês. Um grande exemplo para a gente poder avaliar os bancos, por exemplo, em período de juros altos, eles estão subindo, né? Juros altos é bom para banco. E é ruim para quem? É ruim para o varejo. Então, um exemplo, o rotation, ele faz o quê? Quando isso aqui chega num limite de oscilação muito alto, um descolamento, ou seja, ficou sobrecomprado, os investidores realizam dos bancos e entram no varejo, por exemplo. Os juros agora não vai mais subir, vai travar. O que acontece? Eles saem aqui dos bancos, por exemplo, e começam a entrar no varejo, porque o varejo está muito sobrevendido, está barato e isso aqui está caro. Então acontece rotation, tá? Tem que entender o ciclo das ações para a gente conseguir identificar isso. Então, ou seja, bancos ficaram caros demais, a gente consegue ver isso, estudamos isso no nosso 3D. Aqui está barato demais, então pode vir algum movimento de rotation, ou seja, arbitragem. Então é interessante pensar em short, em vender isso aqui e pensar em comprar isso aqui. Tem que casar exatamente com algum ponto no nosso gráfico, tá? Para poder entender isso. Mas tendo esse entendimento, dei um exemplo dos dois aqui, mas tudo aqui é cíclico, tá? Um não conversa com o outro, ou alguns até acompanham, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é o rotation que a gente fala, é quando os investidores avaliam que um setor está caro demais, saem dele e acabam entrando em outro que está barato demais. Interessante a gente se atentar a isso, que isso aqui tem muito a ver com o fluxo de mercado, tá? Para eu ter um entendimento se a ação já subiu muito, já fez frequência, vamos entender se ela já chegou no final de uma frequência. Opa, já chegou no final da frequência, então está na hora de quê? De arbitragem, na hora de correção nesse ativo. Mas o cenário está positivo ou está negativo? Está positivo, então vou esperar um ajuste e eu passo a comprar aqui para poder tentar pegar pelo menos mais uma onda dessa aqui, tá? E a gente vai entender qual é o período gráfico que eu avalio, tá? Passando por isso aqui, então, pessoal, isso foi a teoria da coisa, tá? Só para a gente poder fazer uma revisão aqui. Então, analiso o cenário macro, analiso o cenário micro, analiso o setor que eu quero operar, faço uma análise bem simples, fundamentalista, que a gente vai passar por isso agora, tá? E também qual o setor que eu quero operar. Eu preciso muito entender disso e entender se esse setor já está sobrecomprado ou sobrevendido. Partindo disso, sabendo dessa teoria, vamos agora para a análise gráfica. Agora eu estou aqui no gráfico, qual é o primeiro entendimento que eu vou fazer? Primeira coisa, né, acho que desde sempre é entender como é que está o nosso indicador. Se as ações que nós vamos operar, eu sugiro que operemos aqui sempre a carteira teórica, tá? Como eu falei, eu coloquei ali para vocês o índice de small cap, né? Mas coloquei o índice de small cap ali, porém deixo para vocês avaliarem se vocês vão querer entrar. Caso vocês queiram, tem também o índice de small cap. Eu vou usar como referência aqui o índice Bovespa, tá? Primeiro entendimento que eu tenho que ter é o cenário do índice Bovespa. Então, ou seja, vou avaliar aqui o cenário do índice Bovespa, faço a nossa análise de frequência, tem espaço para subir mais aqui, porém já encontrou, né, topo, chegou a hora de correção, voltou para a zona de preço justo, beleza. Isso eu já entendi. Tem espaço para cair mais? Tem, entendi que tem, porque esse aqui tem o fundo, então tem espaço para cair mais. Então o que eu vou esperar? Eu vou esperar o índice Bovespa vir aqui, e aí eu vou escolher o setor que eu vou trabalhar. Mas Wagner, a Magazine Luiza, ela anda descolada do índice Bovespa em muitos casos. Mas se o índice Bovespa cair, por exemplo, 6% num dia, esses dias, né, caiu aí 3% e meio, 4%, pode-se entender que está tendo uma queda generalizada por conta de algum fator, tá? Então é interessante que a gente sempre tente alinhar os fatores. Ou seja, suporte no índice Bovespa e suporte também nos setores que eu quero operar. Ou seja, IFNC, que acompanha bastante, que são os bancos, né? O IMAT também, que acompanha bastante, que são os bancos. O índice as hidrelétricas, né? Aqui, IMOB também. E o ICOM é o que descola às vezes, tá? Que é o índice de consumo. Esse descola um pouquinho sim. Então eu tenho que entender como é que está o índice Bovespa com relação a esses outros indicadores aqui, porque dentro deles estão as ações que eu quero operar. Beleza, entendi que o índice Bovespa pode cair um pouquinho mais. Aí eu vou fazer a minha análise setorial. Se eu quero operar bancos, eu vou avaliar o IFNC, tá? E aí eu faço análise gráfica padrão, tá, pessoal? Sempre sugiro de vocês olharem o gráfico semanal. Se você vai operar swing trade, é semanal que a gente vai usar, tá? Primeiro, gráfico semanal. Depois, o gráfico diário.
E aí sim, um gráfico de 60 minutos, que aí a gente vai buscar, ou seja, análise macro um pouco maior, eu vou usar a semana para entender qual que é o padrão que está se formando na semana. Para mim, às vezes pelo diário eu não consigo enxergar que o ativo já está sobrecomprado, já está sobrevendido. Só o diário não me apresenta isso. O diário eu confirmo, o semanal me dá o cenário maior, né? Depende do período que eu vou levar. O diário me confirma e o gráfico de 60 minutos é por onde eu vou buscar a melhor entrada. Porque se dentro de uma onda, um exemplo aqui, eu tenho outras ondas, eu vou entender se essa queda ela tem mais chance de cair, ela tem chance de cair mais, por exemplo. Tem chance de cair mais aqui porque é 50%. O que eu vou avaliar aqui? Eu vou esperar no gráfico de 60 este movimento aqui, ó, e um rompimento aqui, ó, para mim, disso aqui, ó. Então, no gráfico de 60 eu posso esperar isso, ou até mesmo, dependendo da frequência de como ele chegar neste preço, é aqui mesmo que eu vou me posicionar para swing, tá? Neste preço aqui, ó. O que eu preciso aqui, Wagner, daquele fluxo de saída que a gente bem conhece, que é a agressão que nós estudamos aí no nosso treinamento, tá? Ou seja, se tem uma agressão muito forte aqui, muito fluxo de saída pelo gráfico de 60, a própria arbitragem já me dá um cenário favorável de que esse ativo pode se ajustar aqui mesmo no curto prazo e até mesmo poder evoluir aí dependendo, tá? Aí se eu quero buscar este movimento aqui, eu consegui me posicionar bem aqui embaixo. Ou seja, pelo menos a arbitragem desse movimento, dependendo do ativo, já traz para a gente aqui uns 10, 20%. E se você quiser arrastar um pouco mais tempo, aí você leva lá no teu alvo, ou seja, onde tem topo, lá é sempre um alvo, tá? Então, ou seja, essa é a análise gráfica que eu vou fazer, onde é que o ativo está e se está perto de uma resistência, perto de um suporte. A mesma análise que a gente faz, onde ele estava, onde ele veio, e o ponto de equilíbrio, né, que é o valor intrínseco aqui, onde o ativo deveria ajustar, caiu, ajustou, fez pivô para baixo, não replicou esse movimento e voltou a subir. E não só voltou a subir, como rompeu essa parte aqui. Então tem espaço para subir mais. Tem sim, senhores, para subir mais. Vai subir? Não saberemos, tá? O mercado pode reverter. O que eu avalio então? Esse aqui, o mercado aqui neste caso, estou no IFNC, já está caro. É bom para comprar? Não, porque a própria análise gráfica agora me traz um cenário de que eu estou mais perto de resistência. Ó, o preço está aqui, mais perto de resistência do que de fundo. Qual que é o melhor preço para comprar? Ou é fundo ou é aqui, ó, tá? Ah, ele já veio? Já veio em alguns momentos aqui. Então, para mim, aqui já não é nem compra, mas ele veio uma vez, duas, três, quatro, cinco. Esse cenário não é um cenário que a gente quer. A gente quer o quê? Que ele faça isso e venha. Na primeira eu tenho que pegar. Aqui já fica ruim. Então, o que eu tenho que esperar? Esperar ele vir aqui para só depois comprar de novo, ou de melhor ainda, né? Comprar aqui, ó. A gente já percebeu que toda vez que ele chega no fundo, ele ajusta. Isso aqui é o IFNC. Toda vez que ele testou resistência, ele subiu, resistência, subiu, resistência, subiu. Então este é o cenário que eu tenho que avaliar. Então bancos neste momento, pela análise gráfica, está caro, tá? Deixa eu ver se eu tenho os meus estudos aqui, até para a gente poder usá-los como referência. Tenho sim alguns estudos e com frequência ainda, já é interessante. Olha só, essa aqui é a frequência que os mercados estão trabalhando. Olha só, o que eu vou esperar então? Ele veio aqui nessa resistência. Qual que seria o próximo ponto dele? Ajustar, né, no 50% aqui, ou seja, fundo, ou seja, topo, fundo, topo. 50% desse movimento é onde ele está aqui. Mas aqui, aliás, não consigo mudar, só um segundinho. Aqui seria. Vou tirar esse cara aqui, vou tirar esse cara. Ah, dá para deixar ele aqui. O que é então? Topo, fundo e a região dos 50%, tá? Então aqui é a região de ajuste, região mais justa, aqui já passa a querer ser interessante para compra. Se ele não tivesse feito isso, ele teria que ir lá em cima primeiro. Então se aqui é a base de ajuste, replicando-se esse cara aqui, ele vai dar ali, ó, que é onde exatamente tem topo, tá? Está no ponto de comprar então bancos? Não, dentro da minha concepção ele já ajustou e não evoluiu mais. Se não evoluiu mais, ou eu espero ele aqui para shortear, ou espero a volta aqui para compras. Melhor compra sempre é mais longe do preço possível e aqui a segunda melhor compra, jamais onde o preço está. Então o que eu vou avaliar? Se eu estou no FNC, agora faz sentido eu entender agora um outro fator. Como é que está o cenário dos bancos? Eu estou no semanal, então eu vou pegar aqui o semanal, estou no Itaú, estou no Banco do Brasil, semanal,
e estou aqui no Banco Bradesco. Qual das três eu vou escolher, Wagner, para poder operar? Eu vou entender aqui qual delas está distorcida com relação ao IFNC, porque o IFNC ele pega a liquidez dos ativos. Então, puxando para cá, eu vou ter um entendimento melhor de qual dessas ações está distorcido com relação ao IFNC. Pelo que a gente pode ver aqui, o Itaú está mais distorcido com relação ao IFNC no semanal, ele esticou mais. Aqui, por exemplo, nós já tivemos um travamento aqui, ó, da mesma forma que tivemos um travamento aqui no Banco do Brasil e um travamento no Banco Bradesco aqui. Por qual motivo o Banco Itaú ele distorceu? Aí a gente tem que avaliar tudo aquilo que nós falamos lá em cima, balanço, resultado de balanço, o que é que aconteceu aqui? A empresa comprou alguma coisa, ela fez mais dívida, não fez, ela resolveu algum problema de casa, quitou algumas dívidas, enfim. A gente tem que avaliar todos aqueles fatores que eu coloquei para vocês lá em cima, né, que são esses fatores aqui, só para a gente poder trazer uma outra leitura para ver qual desses fundamentos aqui, análise fundamentalista, qual desses fatores aqui se alterou, né? Ou seja, a gente vai passar, vou mostrar para vocês, mas qual desses fundamentos aqui se alteraram, tá? Porque esses fundamentos alterando, obviamente, a empresa ela caminha praticamente sozinha, tá? Ela acompanha, mas ela destoa um pouquinho das outras. Então é interessante a gente fazer essa análise para saber qual dos três é melhor para eu operar. Por exemplo, se o FNC chegar aqui em dois pregões, eu vou ficar de olho no Itaú, porque o Itaú tem mais chance de testar um topo nesse movimento do que os seus pares aqui, tá? Deixa eu só entender que se... Ó, aliás, sim, o Itaú sim, porque aqui o Banco do Brasil já testou o topo, né? O topo do Itaú tá aqui, do Banco do Brasil está aqui e já testou aqui, ó. Então o Itaú tem mais chances, até já foi também, né? Já está voltando aqui, ó, de testar. Já testou o topo, aqui também já testou o topo, aqui também já, pessoal. Ou seja, vamos pensar para baixo. Não? O IFNC aqui, na verdade, ele travou aqui. O ideal, então, seria o IFNC dar uma puxadinha, voltando para cá. Qual desses ativos aqui está mais propício para eu comprar? Olha só, o Itaú, para mim, segue ainda sendo o cara que tem mais probabilidade de replicar esse movimento aqui do IFNC. Então, ou seja, vou avaliar o cenário. IFNC, como eu falei agora, está caro, tá? Vamos passar aqui pelo ICON. Já tem até meus estudos também aqui no ICON, estudos de frequência. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ter um entendimento limpo. Vamos aqui ao nosso ICON. Vamos focar o gráfico semanal também. E aí, enquanto eu coloco aqui o semanal, eu vou colocar aqui também Magazine Luiza, Via Varejo, só para a gente fazer uma comparação. E vamos colocar aqui Americanas SA, pode ser. Três varejos, tá? Então, ou seja, vou fazer uma comparação aqui. Qual delas agora, já vou ampliar esse gráfico aqui, tá? Mais uma vez também, qual delas aqui está mais descolada do nosso ICON? O ICON também, aparentemente, ele está fazendo um travamento de topo ali, né? Muita gente vai dizer que é uma bandeira, pode ser também, tá? Formou aqui uma bandeira, né? Não quer dizer que vai romper para cima, mas enfim. O que a gente precisa ter aqui também? O mesmo cenário. O que a gente está vendo? A gente não está vendo esse cenário aqui de um travamento no topo. A gente está vendo o que? Ajuste das ações. Olha só, Magazine também ajustando aqui. E Americanas teve algum problema aí esses dias, né? Que ela caiu 14% aí. Teve corporativo, né? Ou seja, o que demandou ela destoar aqui dos demais? Fator fundamentalista, tá? Aconteceu alguma coisa na empresa que ela destoou ali. Então, ou seja, qual desses cenários está mais favorável para mim? Eu vou sempre olhar aqui e entender agora o que tem que acontecer aqui para mim. Para eu comprar via varejo aqui, ó, primeiro, Magazine tinha que cair um pouquinho mais e a varejo está um pouquinho mais propício para mim, avaliando a comparação aqui. O rompimento desse travamento aqui, e aí sim, ó, se romper isso aqui e ganhar esses preços aqui, no caso do ICON, eu tenho o entendimento de que via varejo pode se recuperar aqui num prazo menor, tá? Falando exclusivamente de análise gráfica, pessoal. Beleza? Avaliando agora, vamos ampliar aqui, né, a via varejo. Agora entramos aqui, que nós não falamos ainda, exclusivamente da análise gráfica. No semanal, o que eu tenho aqui dentro dos padrões? Eu tenho, avaliando frequência, vou traçar a minha frequência aqui. Já tenho aqui também, tem os meus estudos aqui também. Vou traçar a minha frequência aqui e vou replicar no... Deixa eu
tirar aqui, pessoal. Está travado os meus estudos. Acho que agora vai. Agora foi. Destravo ele, agora sim, ó. Esse aqui seria o ponto ideal para poder comprar via varejo, por quê? Porque agora entra em vigor as nossas análises, nossos estudos de frequência. Primeiro, olha o tamanho dessa queda. O que acontece agora? Rompeu o último fundo. Quebrou o fundo, testou o topo, né? Esse aqui, e agora volta para onde? Para suporte. Então o que eu tenho que avaliar? Este aqui, ou seja, se via varejo voltar para 2,50, seria um cenário muito interessante para poder comprar ela aqui, levar até preço pivô, mais ou menos, e aí replicando-se esse cara aqui, levar até onde? Até onde eu tenho mais preço ali, que seria o preço de 4,66. Ou seja, se eu conseguir pegar via varejo neste preço, levar até o ponto de inflexão dela, eu tenho 23% de lucro aqui. Se eu levar até o preço pivô, mais ou menos eu tenho 50%. E num prazo maior, né, acredito que é um prazo um pouquinho maior, eu tenho 77%. Então, ou seja, qual é o período que você quer operar? Via varejo, caso você compre aqui, ela pode evoluir mais ou menos, como eu falei, 20% até o ponto de inflexão dela, que pode replicar para a queda de novo, tá? Supondo que não vai acontecer isso, ela ganhando, você tem 50% aqui até o preço pivô, que é esse aqui, pivô, tá? E se você quiser levar até o alvo do pivô, você tem aqui a chance de pegar 77%. O cenário está favorável? Não, ainda não. Eu gostaria dela ali embaixo. Vai vir? Não sabemos aí o que entra em vigor. A gente sai do gráfico semanal e vamos para o gráfico diário. Olha só o gráfico diário. Falta muito para ela vir aqui. O que teria que acontecer? Teria que acontecer isso aqui, ó. Como ela travou nesses preços aqui de suporte, aqui seria um ponto ideal para a compra, mas já foi a compra, né? Ou seja, os suportes aqui já foram testados, essa zona também aqui já foi testada, então o ideal é que ela ajustasse até aqui, que é onde tem preço ali, para esperar se ela replica esse cara e busca este fundo, ou então se ela faz este movimento de 50% aqui, para mim, que também tem preço ali, e aí sim na volta que seria a melhor região de se posicionar para poder levar até lá, tá? E aí se ela evoluir, nós teríamos este movimento aqui, tá? É ponto de comprar agora? Pela frequência, não. Mas nós temos também as possibilidades, pessoal, de rompimento, que não é ruim. Para ações funciona bem, tá? Eu uso bastante também. Que é o que? Avaliarmos aqui onde é pelo semanal, onde é que tem um preço mais importante. Eu vou avaliar aqui todos esses preços aqui, ó, de mercado, onde temos preços importantes aqui. Nós temos aqui um preço importante, essa linha traçando aqui, ó, é exatamente essa, ó, preço ali, preço ali, preço ali, preço ali, preço ali. E agora é onde está exatamente o preço agora do Gina, também no 3 e 4 ali. Então, ou seja, no rompimento desse preço, eu posso buscar um pouquinho atrasado, né? Mas eu consigo, olha só, rompimento deste preço aqui, ó, eu consigo também levar pelo menos até aqui. Esqueçam isso aqui, ó. Não pensem nisso jamais. Pensem primeiro no ajuste desta queda, ou seja, os 50%. Eu também alterei um Fibonacci aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui e ver onde é que está ali, ó, as retrações dele, ó. Ou seja, se eu comprar este rompimento aqui, ó, eu tenho que levar até o 3,41. Aliás, 3,26 primeiro, que é o primeiro obstáculo. Vamos ver se eu comprar aqui, já dá uma parcial. Até o ponto de inflexão são 10%, tá? Se evoluir, você tem 10% e com o stop aqui, ó, de 10 também, 1 para 1, tá? Perdeu esse fundo, tem que sair fora. A análise de rompimento é essa, tá? Então, qual seria a entrada? Entrada no rompimento disso aqui, tá? Caso você queira. O seu stop, perdendo esse fundo aqui, está bem definido também. Então seria stop loss. Aqui já seria a primeira parcial. Nessa primeira, opa, isso aqui. Aqui já seria região de parcial, tá? Que é essa primeira retração aqui. Seu alvo, caso você queira, com 10%, e se romper, aí sim você pensa em levar para o topo. E se levar para o topo, aqui a gente está falando de um movimento de 30% aqui para via varejo, tá? Mas primeiramente, sempre avaliem o seguinte, caiu isso? Então vou levar até aqui. Tem espaço para levar até aqui? O meu stop tem que ser aqui, porque se perder, vai cair mais, e como a gente bem viu, tem suporte ali embaixo também, pode cair mais ainda, tá?
Ó, o suporte está aqui embaixo. É onde está o ponto da frequência aqui, ó. O ideal seria aqui, tá? Cair aqui, ó. Beleza? Beleza. E aí o que acontece? Todo esse fluxo de saída, de entrada, eu tenho que avaliar pelos 60 minutos, pessoal. Olha só, 60 minutos está caro, tá vendo? Seria ideal ele fazer isso. Onde estão esses caras aqui? E aí aqui seria um ponto de eu poder comprar para levar até ali, ó. O rompimento é aqui em cima, ó. Essa é a linha do rompimento, 2,50, tá? Não compre em rompimento depois desse movimento esticado aqui, tá? Não compre que ele pode bater e voltar. Isso aqui já seria seu stop. Então, muita atenção, ó. O que o gráfico diário tá bem bonitinho aqui, ó. É rompimento? Opa, então quando eu romper esse aqui eu vou. Mas como é que esse rompimento vai acontecer? Gráfico de 60, tá? Gráfico de 60 é isso aqui, ó. Então, gráfico de 60, cadê? É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Ó, já rompeu, aliás, aqui ó, o gráfico de 60, tá? É isso mesmo. O rompimento, então, seria este preço aqui. Rompendo, já rompeu, aliás, né? O 3,5. Esse preço aqui, ó. Mas, para mim, eu aguardaria ele ajustar isso aqui. Vira até aqui. E aí sim, ajustou esse preço? Aí vale a pena esse rompimento, tá? Lembrando, esse rompimento ó, já tem preço ali, ó. Tá? Tem preço ali já. Então são análises que nós fazemos pelo gráfico semanal. Como é que está o cenário? Temos um pivô para cima aqui se ele vir testar isso aqui. Pelo gráfico diário já dá para entrar, mas eu perdi o time da entrada, então tem que ser rompimento. Rompimento sempre é um pouquinho mais arriscado, mas o meu stop está aqui bem pertinho. Ó. Stop e eu já levo ele até aqui, ó, ponto de inflexão. Eu tenho um stop de 10% para um alvo de 10%. Eu tenho 1 para 1 aqui. E se evoluir, eu tenho 20% aqui, né, na verdade. Então, se esse rompimento evoluir até o topo, eu tenho 30%, ou seja, eu tenho um payoff aqui de 1 para 2, tá? 10% de risco para 30% caso ele ganhe o preço da inflexão. Então, ou seja, semanal, diário e gráfico de 60 minutos, tá? Beleza, querem usar indicadores para poder ajudar a vocês? Eu sugiro que vocês usem aqui, ó, que está VWAP, não precisa da VWAP nesse caso, a média de 9 períodos que eu também ensinei para vocês, tá? Nós usamos bastante aqui, então no gráfico diário o preço está abaixo da média ainda, tá? Então o rompimento aqui desse preço seria exatamente para deixar a média para trás, porque o preço já está alinhado com a média. E também aqui, ó, já está alinhado com a média no gráfico de 60 também. Então o que eu esperaria? Eu esperaria esse movimento aqui, ó, o preço perder a média ficar para trás, como a gente também estudou isso, e eu primeiro entro aqui para ser favorecido pela arbitragem primeiro. E aí sim, olhem só, se vocês quiserem também usar a média de 200 períodos, ela é uma grande referência aqui, tá, para o gráfico de 60 e para swing vale, tá? Eu não uso isso em futuros, não uso isso, não usem ações para day trade, mas para swing trade ela serve como uma outra referência, porque olha o que ela traz para a gente aqui, ó. Ela traz para a gente os fundos e topos anteriores aqui, ó, tá? Então sempre vai ter alguma região ali, ela serve como suporte e resistência também, tá? Então, ou seja, se via varejo voltar para cá, o meu alvo pode ser ali, ó, tá? Essa região aqui, porque até ali a média já desceu até aqui. Tá? Essas são as análises que eu faço para swing trade, pensando sempre que se a gente entrar no processo de arbitragem, ou seja, entrando neste fluxo de saída, o percentual ele tende a ser mais rápido por conta da arbitragem de mercado. Então, ou seja, é muito melhor eu entrar neste movimento após um fluxo de saída, encontrou aqui para mim um suporte, está num cenário favorável, eu já entro aqui buscando a arbitragem, que é o mesmo estudo que nós fizemos para os futuros, né? É a forma que a gente opera os futuros aí, é a forma que eu encontrei de ser mais assertivo, tá, pessoal? Pode parecer loucura, mas talvez seja o time de vocês aí, alguém ainda pode estar com medo de poder pegar aqui, mas, ou seja, estou dando a outra possibilidade para vocês. O fluxo de saída já aconteceu, caso você não queira, espere este movimento acontecer, espere ele ganhar um preço importante, olha só, a média de 9 está aqui, espere ele ganhar a média, e aí você compra rompimento, né? Como eu falei, compra rompimento, e aí precisa aqui avaliar alguns outros fatores, tá? Como o volume, por exemplo. A gente precisa entender que se está entrando volume financeiro. Como a gente está falando de semanal, precisa entender se há evolução de volume aqui, tá? Para poder entrar nesses rompimentos aqui.
Beleza? Beleza. Agora um outro fator que é importante para a gente avaliar, né, como eu acabei de passar para vocês aqui, que para a gente poder fazer uma comparação, são os fatores fundamentalistas, tá, pessoal? E dentro dos fatores fundamentalistas, eu vou indicar para vocês aqui algumas coisas que eu olho para poder escolher algumas ações. Sempre tento casar essas informações de suporte no gráfico com algumas outras informações. Por exemplo, tá? Tem esses sites aqui, eu vou indicar dois sites para vocês que são sites assim bem fáceis de se avaliar, tá? Que é o Oceans 14 e o Fundamentos, aqui acho que todo mundo já conhece, né? Esse Fundamentos aqui já é bem conhecido. O que, que eu avalio aqui, né? Como a gente colocou ali em cima, eu gosto de avaliar aqui o PL, né? Gosto de avaliar aqui o PL e o PVP, que são esses dois aqui, ó. Eu gosto de avaliar esses dois. Só um segundinho. Esse aqui. Gosto de avaliar esses dois aqui, ó. O PL e o PVP. Eu não gosto deles muito altos, então eu vou entender se eu estou buscando um swing, como é que está o PL da ação e o PVP dela. Então eu venho aqui no site Oceans 14, eu pego aqui o PL da empresa, né? A gente vem aqui, eu estou em Petrobras, desço aqui, pego o PL histórico dela, tá? Cadê o PL histórico? Venho aqui, PL. Cadê? Tá aqui para baixo, aqui ó, PL. Venho no PL histórico da empresa, ou seja, 2022. Olhem o PL da Petrobras como está bem próximo dos níveis baixíssimos aqui. Lembrando que Petrobras sempre teve um PL baixo, ela não serve como referência por um simples motivo. A Petrobras dificilmente ela custa o valor patrimonial, ela tem 100 bilhões de patrimônio, dificilmente ela vai ter uma expectativa de 500 bilhões de patrimônio, ou seja, valor intrínseco da empresa e valor extrínseco, quanto o mercado acha que ela vale, tá? Com base na projeção. Como ela é uma empresa de petróleo, enfim, é uma estatal, ela geralmente ela tem um PL bem baixo, basicamente 1 para 1, tá? Se a gente puder confirmar aqui até no próprio Fundamentos aqui, ó, até um PL de 2 para 2,6, ou seja, o valor de mercado está em 429 bilhões e a empresa tem 410 bilhões aqui, né, de patrimônio líquido. É quase a mesma coisa, aliás, né? Aliás, o valor da firma aqui, ó, 610, isso aqui, ó valor intrínseco, tá? Ou seja, quase duas vezes aqui o seu valor. Então, ou seja, é valor extrínseco versus intrínseco. Então, o PL muito alto é ruim, tá? Vamos até escolher uma outra ação aqui. Vamos colocar aqui o Magazine Luiza, tá? Que é a queridinha aí de todo mundo. Aqui, ó, Magazine Luiza. Vamos pegar aqui o PL da Magazine Luiza, que sempre esteve altíssimo, né? Vamos aqui, ó. Olha só, o PL da Magazine Luiza está no seu pior nível aqui, ó. Agora está até negativo aqui. Está favorável Magazine Luiza? Isso aqui são coisas para a gente casar com a análise gráfica, tá? Interessante a gente avaliar. Estou falando aqui de Magazine Luiza, tá? Se eu estou falando de Magazine Luiza, eu estou falando aqui também, pessoal. Se eu estou falando de Magazine Luiza, o que eu preciso olhar aqui? Juros, né? Como a gente já bem entendeu, o juros está alto ou baixo, então favorece o setor. Outra coisa que eu tenho que avaliar, como é que está o cenário do país, PIB e dados de emprego, porque isso aqui em muito tem a ver com o quê? Com o consumo. Tá? O índice de consumo, juros altos, o IPB e emprego em queda é ruim para o consumo, tá? Outro fator, como é que está o índice de tecnologia lá fora também, né? Tipo a Nasdaq, no dia que eu vou querer entrar na ação, por exemplo. Beleza, tenho que casar tudo isso aqui com um PL que seja favorável, não muito alto, tá? E casar isso aqui tudo, antes de conseguir juntar isso tudo aqui com uma análise gráfica favorável dentro de uma arbitragem. Esse aqui é o preço que sempre me interessa para poder buscar isso, tá? Ou até mesmo que esteja em queda, eu consigo comprar fundo aqui, né? Eu consigo, são os preços que a gente sempre gosta de comprar. Ou você tem medo de comprar, espere aquele movimento tipo via varejo e você entra no rompimento disso aqui, tá bom? Então, ou seja, pessoal, são análises que eu gosto de fazer e se eu quero comparar aqui algumas ações, eu quero comparar a Magazine com via varejo, ou então quero comparar Itaú com o Banco do Brasil, como a gente avaliou na análise gráfica, eu venho aqui na margem líquida, tá? A margem líquida, a ação que estiver maior, para mim aqui eu sempre avalio como mais positiva, tá? Geralmente elas estão quase iguais aqui, tá? Então, fatores que eu tenho que avaliar. Se eu quero para swing, primeira coisa, essa empresa vai pagar dividendo, né? Como eu falei para vocês, olha o dividendo da Petrobras, que loucura isso, né?
Petrobras está pagando 50% de dividendo. Vai ser sempre assim? Óbvio que não, né? Mas enfim, é isso aqui. Olha porque os gringos estão entrando absurdamente aqui no nosso país via Petrobras, porque a Petrobras não para de subir. Todo mundo quer esse dividendo aqui, tá? Então, ou seja, isso aqui, quanto maior, melhor. Isso daqui não pode ser muito alto, tem que ser compatível com o valor da ação, tá? Valor de mercado extrínseco versus valor intrínseco. Quanto a empresa tem de patrimônio líquido, tá? Versus quanto o mercado acha que ela vale com relação à expectativa, tá? Outra questão importante para se avaliar aqui, margem líquida, se eu for comparar ações do mesmo setor, é o que eu olho, tá? Geralmente eu olho isso daqui. Então, dividendo bom, vai pagar dividendo na empresa? Vou avaliar onde é que está o gráfico aqui para poder me posicionar, porque se você quer comprar uma ação, mas ela já pagou dividendo, ela vai descontar isso aqui e a sua análise pode ficar prejudicada, tá? Então, estou juntando aqui um pouquinho de fundamentalismo com a análise gráfica, tá, pessoal? Então, ou seja, vou entender como é que está o gráfico com relação ao fundamentalismo e principalmente com relação ao que? Com relação ao setor aqui, ó. Tem que entender como é que esse setor está. É setor de petróleo, vou entender como é que está o petróleo. É setor de minério, vou entender como é que está o minério. Sempre ensinei para vocês como avaliar o minério, tá? Outra coisa importante para avaliar também, análise setorial. É banco, tenho que entender como é que está o cenário dos bancos. A gente viu aqui, a gente avalia como? A gente avalia por setor. IFNC, como é que está o indicador, o indexador dos bancos, o IFNC, como é que está o indexador das siderúrgicas, do nosso IMAT, como é que está o indexador do nosso varejo, o ICOM e das nossas construtoras e elétricas, tá? Coloquei small cap aqui, como eu falei, para vocês avaliarem. E aí depois eu avalio um pouquinho como é que está isso daqui, ó, porque como eu falei, o swing trade é de 2 dias até 6 meses, nesse período de 6 meses, tudo isso daqui pode se alterar e pode fazer com que a sua ação não evolua. Mais um motivo para você entender que se você entrou numa ação, e ela está te dando lucro até um período. Se isso aqui tudo se alterar, a empresa pode reverter esse movimento e pode não ir no alvo que você queria. Ou seja, se você estava esperando este movimento aqui de pivô, que ele replicasse esse movimento lá, qualquer um desses dados aqui que são divulgados trimestralmente sendo ruins, pode fazer que o seu swing trade seja prejudicado e o que você esperava que aconteceria não acontecesse mais e podendo ter uma reversão aqui, independente de onde ela estiver, tá? É bom você se atentar a isso aqui. E é claro, por último, não menos importante, a nossa frequência de mercado. Ela é o nosso maior balizador, como sempre, tá? Vou avaliar sempre gráfico semanal. Onde é que a frequência vai me levar? Olhem só, vamos ver aqui Petrobras. Cadê Petrobras? Olhem só Petrobras, colocando aqui no gráfico semanal. Se nós avaliarmos aqui, nós temos uma bela frequência de Petrobras que já foi quebrada também, mas isso aqui eu projetei lá atrás, olha só, isso aqui, replicando isso aqui, ela daria mais ou menos até aqui, se eu não me engano, que deve ter fundo ali, vamos avaliar, tem. Deixa eu devolver os meus estudos aqui. Os meus estudos de Petrobras, aqui, pessoal. Esses são os meus estudos de Petrobras para swing trade, ou seja, este movimento aqui maior, estão vendo essa frequência aqui maior, que bateu até ali, que foi onde ela teve esse primeiro travamento aqui, ou seja, não voltou, porque, como eu falei, aqui começou a entrar, né, a Petrobras começou a ficar muito cara por conta do custo do petróleo, custo do combustível, inflação do combustível, e aí aqui neste miolo aqui já foram os dividendos, né? Aí contra dividendos não tem o que fazer. Essa zona vermelha é onde essa outra frequência aqui ia bater, onde nós até mandamos lá no nosso grupo lá, região de venda, né? Essa região vermelha aqui, ó, que deu essa venda aqui, ó, tá? Deu essa primeira venda aqui, porque é uma região até mesmo de topo antigo ali. Olha só como tem muito preço ali. Os preços antigos da Petrobras antes do desdobramento, tá? Cenário agora a se fazer. Petrobras deveria ir até lá, tá? Mas como todos os mercados estão ajustando, ela perdeu a força aqui. Então vamos avaliar pelo gráfico diário se ela tem espaço. Olha só, pelo gráfico diário a Petrobras ainda está aqui em pivô e ainda pode buscar esse preço lá, se replicar, tá? Frequências, meus amigos, gráfico diário aqui. E aí sim, depois voltando para essa região que era a primeira região de venda, segunda região de venda também, né, que teve bastante briga aqui. Aqui, o que era venda pode virar compra, mas para mim Petrobras tá bem cara, tá, pessoal? Tá bem cara. Eu esperaria sim ela ajustar todo esse movimento aqui, ó. Dentro de uma onda, temos outras ondas. Mas olhem só, se pegarmos onde ela estava, né, de 2000 para cá,
essa onda também precisa de ajuste, tá? Vai ajustar aqui, tenho que avaliar o que? Cenário de petróleo, tá? Cenário fiscal, Brasil, né? Porque a gente está falando de estatal, cenário fiscal, político, né, e tudo mais, porque isso demanda o quê? Demanda aumento de CDS, que é o fluxo estrangeiro aqui pra gente. São os gringos que compram Petrobras majoritariamente, então eu tenho que entender se esses caras estão aqui porque o dividendo está alto. Dividendo caindo, pode também ter fluxo de saída, tá? Dividendo caindo, pode ter mais fluxo de saída, porque aí a Petrobras vai ter que fazer esse desconto aqui. Beleza, meus amigos? Querem ter uma referência maior? Aí vocês usam novamente, só para a gente fechar, vocês usam aí os indicadores, os nossos médias, enfim, tá? Tudo pelo gráfico diário. Não se esqueçam sempre de traçar o seu suporte e resistência também junto com a frequência. A frequência não foi onde eu queria, tem espaço para ir ainda, porque dentro de uma onda eu tenho uma outra onda grande. Pode ir até aqui e replicar para baixo, ou pode ganhar e replicar para cima. Então tenho que entender onde é que está o preço de inflexão para saber onde é que eu quero comprar. Tá? Pessoal, qualquer dúvida extra me mandem. Tentei simplificar um pouco mais. Se você quer virar um especialista em swing trade, que é muito importante, é uma ótima possibilidade de receita extra. Eu, enfim, faço muito swing trade. Vocês percebem que eu sempre pego alguns swing trades que me pagam aí até 20, 30% no ano, alguns, tá? Isso favorece a gente a poder correr alguns riscos extras no mercado, tá bom? Sugiro vocês saírem um pouquinho do day trade, ou pega o dinheiro do day trade, tenta fazer um swing para você entender como funciona, tá? Tente avaliar alguns fatores. Primeiramente, as análises macro, como eu passei para vocês aqui, avaliando todos esses fatores para você entender se tem chance de evoluir, tá? Avaliando esses fatores, aí sim vocês vêm para análise gráfica, entendem o que é que você vai operar e como é que esses fatores lá fora, ou até mesmo aqui dentro, podem impactar a evolução do seu swing trade, tá? E da ação que você está entrando. Mas a frequência sempre ela vai ser também a nossa balizadora aqui, tá? Encontrar a frequência, encontrar o ponto de suporte e avaliar se o cenário está favorável para o setor que você vai operar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem um feedback aqui para mim. Não se esqueçam, estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer ajuste, qualquer situação que vocês queiram. Estamos aqui juntos ainda, tá? Fico devendo algumas outras aulas para vocês. Bons estudos para vocês aqui e quem sabe algum dia a gente pode marcar um dia pela tarde para poder fazer algumas análises, tá? Abro uma live ali no nosso grupo mesmo ali, ou até mesmo no grupão, tá? Para poder fazer essas análises, como eu fiz do JBS esses dias, mostrei para vocês todos os estudos de JBS, fundamento, cenário e cenário gráfico, né? Não sei se todos vocês viram, mas eu fiz uma live ali no grupão aberto. Podemos fazer outras e aí sim, estudem isso para vocês entenderem a linguagem que eu vou passar, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, tá? Mais uma vez por todo o nosso treinamento. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Quero que vocês contem comigo e espero que vocês gostem dessa aula aqui e até a próxima, tá bom? Abração.